Boa noite a todos. Estejamos nós unidos para bem, unidos em prece, com o Mestre Jesus, com o Pai Tomé, com toda a nossa falange, como se estivéssemos lá em nossa casa, no Progresso 1190, iluminando cada um de nós e a nossa família. A gente sempre faz uma leitura, um livro psicografado por Chico Xavier, editado pelo Espírito Emmanuel, ao lenço. O Salmo número 70, Elogios. Mas ele disse: Antes, bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. O Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículo 28. Dirigira-se Jesus à multidão, com o enorme poder do seu humor, conquistando geral a atenção. Mal terminara as observações amorosas e sábias, eis que uma senhora se levanta no seio da turba e, magnetizada pela sua expressão de espiritualidade sublime, reporta-se em alta voz às bem-aventuranças que deviam caber a Maria por haver contribuído na vida do Salvador à face da terra. Mas, prontamente, na perfeita compreensão das consequências infelizes que poderiam advir da atitude impensada, responde o Mestre que, antes de tudo, serão bem-aventurados os que ouvem a revelação de Deus e lhe praticam os ensinamentos, observando-lhe os princípios. A passagem constitui esclarecimento vivo para que não se amorteça, entre os discípulos sinceros, a campanha contra o elogio pessoal, menino das obras mais santas a sufocar-lhes propósitos e esperanças. Se admiras algum companheiro que se categoriza a teus olhos por trabalhador fiel do bem, não perturbes com palavras, as quais o mundo tem abusado muitas vezes, construindo frases superficiais, no perigoso festim da lisonja. Ajuda, com a boa vontade e entendimento, na execução do ministério que lhe compete, sem te esqueceres de que, acima de todas as bem-aventuranças, brilham os divinos dons daqueles que ouvem a palavra do Senhor, colocando-a em prática. Mas ele diz: antes, bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Lucas capítulo 11, versículo 28. Boa noite a todos. Esse evangelho de hoje, de Lucas, interpretado aí pelas palavras de Emmanuel, tem um verbo aqui no início, que é guardar. E eu gostaria de frisar um pouquinho antes de tudo esse verbo. Guardar aqui é colocar dentro de si, é colocar em prática. Queridos irmãos, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Que possamos receber nesta noite as bênçãos e a proteção da falange de Pai também. Gostaria, antes de comentar a lição de Emmanuel, ler os evangelhos de 1 a 27 do capítulo 11 de Lucas, a fim de contextualizar o que o Cristo estava ensinando de forma tão amorosa e que estava sendo tão absorvido pelaquela plateia. Eu vou ler aqui do evangelho. Jesus e Beelzebul. Estava expulsando um demônio que era mudo, Jesus. Quando o demônio saiu, o mudo falou. E a multidão ficou admirada. Mas alguns disseram: ele expulsa os demônios. Para nós não são demônios, são espíritos obsessores. Com o poder de Beelzebul, o poder do diabo, chefe dos demônios. Naquela época interpretava-se demônio e anjos, né? Outros, para pô-lo à prova, pediu-lhe um sinal celeste. Ele, lendo seus pensamentos, disse: um reino dividido internamente vai à ruína e desmorona, casa sobre casa. Ou seja, dividido entre o inferno e o céu, o Deus e o diabo. Se Satanás está dividido internamente, como seu reino se manterá? Pois dizeis que eu expulso
os demônios com o poder de Beelzebul. Se eu expulso os demônios com o poder de Beelzebul, com que poder os expulsam vossos filhos? Por isso, eles vos julgarão. Mas se eu expulso os demônios com o dedo de Deus, é porque chegou a vós o reinado de Deus. Enquanto um homem forte e armado guarda sua morada, tudo o que possui está seguro. Se chega um mais forte e o vence, tiram-lhe as armas. O mais forte e o vence. Quem não está comigo, está contra mim. Quem não recolhe comigo, dispersa. Quando um espírito imundo sai de um homem, percorre lugares áridos, buscando domicílio, e não o encontra. Então diz: voltarei à minha casa de onde saí. Ao voltar, a encontra varrida e arrumada. Então vai, toma consigo outros 7 espíritos piores que ele, e passam a habitar aí. E o final desse homem se torna pior que o começo. Quando dizia isso, uma mulher da multidão levantou a voz e disse: feliz o ventre que te carregou, e os peitos te amamentaram. Ele replicou. Aí vem a passagem da lição. Felizes antes, porque escutam a palavra de Deus e a cumprem. Vejam que Jesus estava ensinando eles sobre o quê? Sobre obsessão. Só que naquela época não era essa palavra, porque eles não tinham conhecimento para isso. E sobre, após o momento da libertação, qual é o comportamento que você tem que ter para que isso não volte a acontecer? Ou volte a acontecer de forma muito pior. Nestes versículos, Jesus Cristo deixa claro que expulsava os demônios, para nós, espíritos obsessores, sob a bandeira de Deus, e informa que o faz em nome dele, porque seu reinado já está entre aquela assembleia. Ele ainda vai mais além, por intermédio de parábolas. Ele usou a casa aqui, limpar a casa. É uma linguagem apropriada àquela época. Diz que aquele de quem expulsou o demônio, se não limpar a sua casa, poderia ser algo novamente, não só daquele espírito que foi expulso, e sim de mais 7. 7 aqui é apenas uma figura de linguagem que, traduzida nos ensinamentos da decodificação de Allan Kardec, poderia ser uma legião de obsessores. Olha o contexto que Cristo estava ensinando. Esta era a mensagem que Cristo estava ensinando, transmitindo-a com amor, com autoridade e exemplo vivo dos ensinamentos de Deus. Nesta hora, uma mulher levanta e elogia Maria, sua mãe, de Jesus, e as bem-aventuranças que lhe cabiam por conceber Cristo, agasalhar em seu ventre e propiciar a vinda do Salvador à face da terra. Ela fez um elogio a Cristo, naquele momento, indiretamente, através de Maria. Diante desse elogio a Maria, e de uma forma indireta ao próprio Cristo, segundo as palavras de Emmanuel, tinha Cristo a perfeita compreensão das consequências infelizes que poderiam advir da atitude impensada que pudesse tomar. Qual atitude? Diante do elogio que ela fez para ele. Diante deste elogio a Maria e de uma forma indireta a ele mesmo, Cristo, segundo as palavras de Emmanuel, tinha perfeita compreensão das consequências infelizes que poderiam advir de uma atitude impensada que ele pudesse tomar. Qual atitude? Na minha opinião, a atitude impensada aqui seria o lisonjeamento. Ou seja, Cristo se sentir o quê? Lisonjeado. Com seu ego exaltado, com elogio, e perder o foco de sua missão e de seu compromisso,
que tinha com aquela assembleia. Mas Cristo, conhecendo o coração daquela mulher, conhecendo o que realmente ela estava tentando fazer, ele não se exaltou, ele não se sentiu maior do que a tarefa que o Pai lhe deu, que era divulgar o Evangelho e, acima de tudo, colocá-lo em prática, porque ele o fez expulsando aquele demônio ou aquele espírito obsessor. Então ele responde: bem-aventurados serão aqueles que ouvem a revelação de Deus e as praticam observando os seus princípios. Neste contexto, não tem nessa face da terra quem foi mais obediente aos desígnios do Pai do que a própria Maria. O que ela disse: Senhor, eis aqui a sua serva. Na minha opinião, a atitude impensada que seria de Cristo é ficar lisonjeado com seu ego exaltado e perder o foco de sua missão e o compromisso que tinha com aquela assembleia. Então responde: bem-aventurados são aqueles que ouvem a revelação de Deus e as praticam observando o seu princípio. Eu repeti 2 vezes isso. Ele é o corpo e nós os membros. O elogio daquela mulher não tirou Jesus de seu foco. Logo, para cada um de nós, é um incentivo para não sucumbirmos em tais situações, onde os elogios pessoais têm como objetivo inflar nosso ego e afastar-nos do trabalho, da caridade e do amor ao próximo. E aqui vale lembrar que somos os ramos da videira, ou seja, sem a videira nós não somos nada. Por outro lado, a mesma regra é válida quando tentamos ou tecemos elogios que se assemelham ao comentário daquela mulher, que poderá contribuir negativamente diante da obra, das escolhas, na execução do ministério que compete a nossos irmãos, principalmente quando esses elogios estão cheios de intenções que nós gostaríamos que gerassem frutos no futuro para nós mesmos. Ou seja, bajular as pessoas, fazer com que elas se sintam mais importantes do que a tarefa que elas executam. E aí elas se perdem o quê? No egoísmo, na falta de humildade. Se perdem como pessoas, se perdem como médiums, se perdem como trabalhadores. Nós somos apenas o instrumento. Quem governa tudo é o Pai. Sem ele nós não fazemos nada. Porque Cristo fez. Cristo não se deixou influenciar pelo elogio daquela mulher. Logo ele, que era o maior entre os homens. Assim sendo, vamos refletir ao receber e dar elogios. Porque, segundo nossos comportamentos, podem ser mais destruidores do que construtores. Concluindo, tenhamos mais discernimento. A obra do Pai, e nós somos os obreiros, somente obreiros, construindo nossa redenção espiritual. Pelo combate incessante ao nosso orgulho, à vaidade, desenvolvendo em cada um de nós um exemplo em obras, atitudes e comportamentos de homens virtuosos, humildes. Ou seja, os bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e as guardam. Ou seja, bem-aventurado é aquele que se faz humilde, é aquele que não se coloca acima da missão, é aquele que entende que ele é instrumento e não o instrumento. Cristo, ao ser elogiado por aquela mulher, refuta esse elogio, ou seja, não faz desse elogio um ato de engrandecimento e perde o foco. Ou seja, mostrar àquelas pessoas os ensinamentos do Evangelho de Jesus. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 18,
Sim, capítulo 18. Tem um título chamado A Virtude. Eu vou ler e vocês vão ver que exatamente a virtude é justamente a prática da humildade. A gente saber receber o elogio, mas saber que o elogio não é para nós. Porque nós não fazemos, nós somos instrumentos. E se nós recebermos os louros, os elogios e as recompensas aqui da terra, já recebemos. E aí, as verdadeiras, ou os verdadeiros elogios são guardados para aqueles que fazem o trabalho sem querer aparecer. Ou seja, o que uma mão faz, a outra não veja. A virtude. Item 8. A virtude em seu mais alto grau comporta o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem o homem de bem. Ser bom, caridoso, laborioso, moderado, modesto, são as qualidades do homem virtuoso. Infelizmente, elas são, com frequência, acompanhadas de pequenas enfermidades morais, que as denotam e as atenuam. Aquele que exibe a sua virtude não é virtuoso, uma vez que lhe falta a qualidade principal, a modéstia, que tem o vício mais contrário, o orgulho. A virtude verdadeira, digna desse nome, não gosta de se exibir, é adivinhada, mas se oculta na obscuridade e foge da admiração das multidões. São Vicente de Paulo era virtuoso. O digno Curadas era virtuoso. E muitos outros poucos conhecidos no mundo, mas conhecidos de Deus. Todos esses homens de bem ignoravam eles mesmos que fossem virtuosos. Se deixavam ir na corrente de suas santas inspirações e praticavam o bem com um desinteresse completo e com um inteiro esquecimento de si mesmo. É a virtude assim, compreendida e praticada, que eu vos convido, meus filhos. É essa virtude verdadeira cristã e verdadeiramente espírita que eu vos convido a consagrar. Mas afastai dos vossos corações o pensamento do orgulho e da vaidade, do amor próprio, que desornam sempre a mais belas qualidades. E aqui, mais belas qualidades, nós podemos colocar como bem-aventuranças. Não imiteis esses homens que se colocam como modelo e glorifica ele mesmo, as próprias qualidades, a todos os ouvidos complacentes. Essa virtude de ostentação oculta frequentemente uma multidão de pequenas torpezas e odiosas vilezas. Em princípio, o homem que exalta a si mesmo, que eleva a estátua à sua própria virtude, aniquila, só por este fato, todo o mérito efetivo que possa ter. Mas direi, mas que direi daquele que todo o valor está em parecer o que não é? Quero admitir que o homem que faz o bem sente no fundo do coração uma insatisfação íntima, mas desde que essa satisfação se exteriorize para reconhecer elogios, degenera em amor próprio. Meus irmãos, eu espero que as explicações tenham sido compreendidas, que nós possamos agir de forma coerente, recebendo elogios ou tecendo elogios aos outros. Recebendo elogios e reconhecendo o nosso lugar. Fazendo elogios de forma a não enaltecer e despertar no outro o orgulho e a vaidade. Pelo contrário, ampará-lo, dar-lhe a mão e ajudá-lo neste caminho. É isso que Emmanuel pede para nós nesse texto.
tá bom? E foi assim que eu compreendi essa lição. Vamos elevar o nosso pensamento ao Mestre amado Jesus nesse momento. Vamos pedir aos mentores espirituais da Falange de Unidos para o bem, a Pai Tomé, e a todos os guias de nossa casa, que nos ajudem nessa missão de reconhecer o lobo na pele de cordeiro, de saber que somos criaturas em aprendizado e que por trás de todos os nossos atos existe uma inteligência suprema maior do que a nossa. Se tivemos o privilégio de fazer algo por alguém, antes recebemos. Não nos deixemos cair nas ciladas da vaidade, do empoderamento pessoal, nos colocando acima daquele que realmente é maior que todos nós. Dai-nos, Senhor, a humildade em nossas atitudes, em nossos comportamentos. Saibamos reconhecer, Senhor, que somos pequenos, mas pequenos diante da grande missão, que é a evangelização da humanidade. Com Cristo Jesus, nós podemos caminhar e fazer muito mais. Deus, que a sua infinita bondade recaia sobre todos nós, abrindo o nosso discernimento, trazendo para junto de nós o concurso dos bons espíritos, os espíritos de luz, que nos auxiliam a todo momento a buscar os caminhos retilíneos, os caminhos retos, que nos auxiliam a reconhecer que a verdadeira obra advém do Pai, dele, e é para ele que estamos aqui. Somos seus novos discípulos, que conhecendo o Evangelho e os ensinamentos do Pai, possamos guardá-los efetivamente em nossos corações, em nossas mentes, e fazer desses ensinamentos uma alavanca que faça com que alcançamos patamares superiores, que não tenhamos medo de fazer. Iremos cometer falhas, sim, e ao recebermos elogios, ao recebermos condecorações, lembremos que elas são possíveis porque primeiro Deus nos amparou. Então toda a honra e toda a glória é para Ele. Somos apenas os instrumentos, como foi dito anteriormente. E como instrumentos, postamos-nos desta forma, com humildade, com serenidade, querendo que seja feito conosco tudo aquilo que queremos, devemos fazer aos outros. Se nossa língua, às vezes, felina, por falta de conhecimento, agride o nosso irmão, perdoa-nos, Pai, e nos mostra o caminho para transformarmos em verdadeiros obreiros. E se encontrarmos durante a nossa caminhada mulheres que nos desviam, ou pessoas que nos desviam de nossa conduta, utilizando de subterfúgios, elogios, promessas, e tudo aquilo que é para exaltar a nossa vaidade e orgulho, temos força, Senhor, para dizer não. Temos força, Pai, para ver as armadilhas. Temos força, Senhor, para imprimir a cada dia em nossa vida um comportamento de mudança que nos eleva à Tua presença, que permite recebermos a paz, a saúde, a proteção. Permita, Senhor, que bons espíritos venham até a nossa casa, ao nosso trabalho. Nos proteja, nos ampare, nos guarde.
que esses mesmos Espíritos, Senhor de luz, alcancem todos os locais que nesse momento necessitam de novos ares da presença do Cristo Jesus. Hospitais, creches, asilos, albergues, educandários. Onde, Senhor, nesse momento houver um mal sedento, seja de fome biológica ou fome espiritual, que ali esteja, Senhor, os seus emissários de luz, amparando, acolhendo, dando conforto, dando força para perseverar. Ao cair, saibamos, Senhor, que a cruz, mesmo que pesada, ainda assim é necessária ao nosso brilho. Temos força, meus irmãos, para alcançar aquilo que melhor nos espera através da fé, do trabalho, do amor, da caridade e do perdão. Perdão, em primeiro momento, a nós mesmos. Queremos cometer falhas, mas o mais importante é levantar, é recomeçar, é caminhar, porque Cristo estará sempre com as mãos dadas, esticadas, para nos abençoar e nos abençoar. Vamos rezar a oração que o Cristo nos ensinou, meditar em suas palavras, para que possamos, sim, não cair nas armadilhas dos elogios e, ao mesmo tempo, não cometer a armadilha para os outros através de nossos elogios. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita, Senhor, a sua vontade, assim na terra como em todo o universo. O pão do Espírito, o pão na terra nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Deixe-nos cair na tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males. Por sua voz, o poder, a glória para todos sempre. Que assim seja. Muito obrigado a todos.